As Big Techs precisam de regulamentação? Vamos lá para esse react aqui de Cauê Moura, recebendo o pessoal do Meteoro. Vamos nessa. E com relação a essa, eu acho, essa questão desse projeto de lei que a gente preferia não citar, eu acho que agora também, não sei se continua... Ou você entendeu aí por que o Cauê prefere não citar, né? Porque semana passada ou semana atrasada, semana passada na verdade, né? Quando esse assunto ficou efervescente em todas as redes sociais, vídeos que falavam claramente contra o bendito projeto estavam tendo seu alcance reduzido, áudio retirado, áudio silenciado, sumariamente sendo classificados como conteúdos que desrespeitavam diretrizes de comunidade, seja em qual rede social fosse. Eu mesmo fui vítima disso, então é por isso que o Cauê não tá falando aí, hein? Foi essa campanha. Não, eu digo assim, essa votação foi adiada, certo? Para maiores negociações. Mas eu quero dizer, falar sobre isso ainda, será que ainda está tendo esse efeito? Porque eu acho que parece que está dando para falar um pouco mais abertamente sobre isso. Vocês receberam muitas mensagens do tipo, que eu recebi também, tipo, apoia esse governo mesmo, agora estão sendo censurados. Super, a palavra censura ainda norteia esse debate, isso é um desserviço terrível. Tem gente aí que é excluído de rede social dia sim, dia também, né? E aí vai falar mal do tal do projeto, mas lá no projeto está definido, rapaz, veja que coisa, que quando a rede social me der um pé na bunda, ela tem que me explicar por que deu. Exatamente. Exato. De novo, eu faço aqui mais um disclaimer a esse respeito. Diferente do que muita gente que foi nos meus posts criticar. Eu li o projeto. Teve até um caso curioso, né? Que eu fiz um react lá do vídeo do Peter Jordan e teve um cara que comentou assim, eu entendi os seus pontos, mas o Peter estudou direito, então o Peter deve ter razão. Acho curioso isso. Quem quiser dar uma olhada, tem um vídeo do Normose, que tá um tesão, é longo lá, tal, mas tá tudo ali, ele mastigou pra galera. Agora, se for se aprofundar um pouquinho mais, quiser ler só uma parte, vai pro capítulo 4 lá, com as responsabilidades das... Mas sabe o que eu sinto, Álvaro? É que a galera não faz o que seria o normal, que é ir lá e ler. Tipo, o vídeo é beleza, mas tipo, eu tô falando antes disso, antes do Normal fazer o vídeo, o certo de todo mundo que quer opinar é tipo, beleza, deixa eu ver exatamente quais... Mas aí é triste, Lodi. Eu entendo o que o Lodi tá falando, mas cara, a gente tá na internet, as pessoas não lêem mesmo as paradas. Até porque, eu não vou dizer que é um texto difícil, tá, gente? A gente estuda na escola, pelo menos no ensino médio, coisa muito pior, né, no sentido de complexidade. Mas a gente vive num país em que a gente não tem incentivo à leitura, esses textos muitas vezes são escritos de uma maneira mais complexa mesmo, para dificultar a leitura, então a gente vai para os conteúdos mastigados, que é o que o Dessa Letra faz, o que o Cauê faz, o que eu faço, tentando mastigar uma coisa. Só que nós, diferente de muita gente na internet, a gente tem um compromisso em ser minimamente informado, de ler e dar os nossos pontos de vista, de, olha, isso pode ser ruim, isso pode ser bom. O que acontece é que muita gente, infelizmente, não só não leu, como fica nesse papinho de, mas pode ser perigoso, hein? Pode ser perigoso. E aí surge o debate. Obviamente surge o debate em favor das Big Techs. São as regras que eles estão colocando aqui, vamos formar... Porque os caras que começaram a criar fake news, e a galera nem vai ler pra ver se tá lá. Mas, Lodi, o deputado disse que eles vão censurar versículos. Eu tava pensando exatamente nisso quando eu falei. Para mim, o projeto tem outros problemas, assim, que essas pessoas que falam exaustivamente numa liberdade de expressão com um conceito que, ao meu ver, é deturpado, né? São problemas diferentes que eu enxergo, assim. A ausência de uma agência reguladora, para mim, é um desses problemas. Também acho que esse é o grande problema, que foi, inclusive, o motivo que levou Orlando Silva a retirar isso do projeto. E eu acho um problema não ter. Porque, de novo, a gente cria as regras, mas quem fiscaliza as regras? E tal, né? E eu acho importante, cara, a gente ter uma agência para regular. Sim. Eu tava contando pra Ana, parece piada, mas também é verdade, né? Dia desses tinha vidro no meu chocolate preferido. Entendeu? E isso aí vai lá e para na Anvisa. Se não para na Anvisa, bicho, eu tinha cagado um para-brisa de Scania, porque eu como toneladas desse chocolate, tá ligado? Então... Mas é isso, galera. Quando se fala em regulação, e que aí fica com esse papo de censura, mas o que é regulamentação, cara? É estabelecer regras. Vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Do jeito que tá hoje, cada rede social tem a sua própria regra. E aí o pior é que muitas dessas regras, elas são literalmente injustas. E aí eu acho engraçado é que quando a rede social faz o que quer, muito do discurso que a galera faz
Mas é isso aí, é o capitalismo, é a empresa privada, ela pode fazer o que quiser. Beleza. Só que quando o Estado vai regulamentar ou simula que vai regulamentar, ai meu Deus, o Estado é malvadão. Pô, você se decide. Ou tem regra ou não tem regra. E essas regras estão na mão de quem? Porque pelo menos no Estado eu consigo recorrer, tem um regramento claro, eu consigo procurar na justiça. Nas Big Techs isso não acontece. O que tem de gente aí que perde perfil de Instagram, perfil de YouTube e tal, por motivos completamente turvos, porque a Big Tech vai lá e fala, você feriu as diretrizes da comunidade. Aí o cara vai lá, põe na justiça. Em alguns casos, o Facebook prefere ficar arrolando na justiça, pagando multa do que devolver o perfil do cara. Isso tem casos assim. E em outros casos, até devolve, mas com engajamento lá na casa do chapéu, que aí é meio que não adianta nada. Então, assim, isso tem que ser regulamentado para ontem. A gente precisa ter alguma regulação para as atividades econômicas. Você imagine, cara, toda indústria tem que ter algum tipo de regulação. Como é que esses caras vão poder fazer o que querem, cara? Pois é. A galera quer... seria basicamente a liberdade para um carro não botar o airbag lá e falou que pôs, e aí? Quem paga o pato é a gente, no fim das contas. O meu pai, ele deu um exemplo bom, ele falou, a gente discutiu um pouquinho sobre essa questão da PL, e ele falou, eu acho que é normal quando você está começando um negócio novo, você começa meio de casa, ainda não tem nenhum CNPJ, você está fazendo... Exato, e assim, só para vocês saberem, toda rede social, todas essas redes sociais, quando elas começam, elas não respeitam copyright. O que é copyright? É direito de propriedade intelectual. Nenhuma. Você pode ver. Pega qualquer rede que está no começo. Os caras postam filme, passa. Os caras postam nude, né? Passa tudo. Por quê? Porque quando eles estão no começo, eles querem atrair atenção. Então ele joga sujo, literalmente. Aí à medida em que eles vão crescendo, que começa a atrair os olhares de quem vai cobrar, que é de justiça, eles começam, né? Não, peraí, então agora vamos parar. Por que até hoje... nas redes sociais aí, todas elas, você, a menos que debugue, você não consegue ficar postando música, por exemplo, porque a indústria da música é poderosa, você até posta, mas aí os direitos autorais, na hora, já vão para aquele músico, ou seu vídeo é bloqueado, é muito rápido, fora em casos muito específicos. Por quê? Porque aí, depois que ficou grande, a indústria da música olhou e falou, peraí, vamos botar regra aqui, senão eu vou meter vocês na justiça e vou ganhar, porque ganha, aí elas se ligaram. Então é sempre assim, no começo, vai deixando o barco correr. Só que aí, quando é pros usuários, né, eu e você, quando é pro Estado, não, o Estado malvadão. Mas quando a indústria da música, a indústria do cinema chega e mete o louco, o que acontece? Aí eles ficam tudo brotherzinho. Então, a gente já tem 2 pesos e 2 medidas. E eventualmente você vai ter que ir regularizando essas coisas. Exatamente. A internet, do tamanho que não poderia ser diferente, sabe? Ela tá aí há, 30 anos, sei lá. A gente em algum momento chegaria para falar, peraí, não pode ficar Deus dará e o Vale do Silício continuar definindo o que pode e o que não pode. Você sabe qual que é o problema, cara? De verdade. Os impactos já foram dados. E não há estabilidade à vista. Porque a tecnologia continua se transformando numa velocidade muito superior à nossa capacidade de legislar e regular esses troços. Cauê, nós estamos falando de regular mídias sociais. Porra, depois que o Facebook virou o Egito de ponta cabeça, depois de 2013, 14 aqui, depois dessa porra toda a gente tá falando em regular. E tá chegando a inteligência artificial, meu amigo. Exato, cara. Esse conteúdo de inteligência artificial é um conteúdo que me atrai muito, porque eu fico surpreso com os computadores com inteligência artificial já podem fazer. Nesse universo de criação de conteúdo, as coisas estão mudando numa velocidade absurda. Tem programas acessíveis, tá? Eu acabo não gravando um vídeo disso porque, enfim, eu acho que eu precisaria criar um canal só pra isso, ou de repente fazer um conteúdo exclusivo, um conteúdo extra ali, a esse respeito, porque eu acho chocante. Já existem programas pagos ali, baratinho, que você abre o programa e fala assim, eu quero escrever sobre baleias brancas. A partir do momento que você fala isso, quero escrever sobre baleias brancas, o software, a inteligência artificial, bem nesse estilo ChatGPT, pesquisa no seu banco de dados que é a internet, e aí ele te sugere, você pode falar sobre baleias brancas, essas 5 coisas aqui. Ele te dá 5 assuntos baseados naquele primeiro assunto que você deu. A partir disso, você escolhe se você vai escrever, ou você pode dizer assim, escreve aí pra mim sobre esse tema 1 aqui. E ele escreve um texto pra você, e aí você só vai ajustando. Você só fala assim, quero mais casual. Quero mais 500 caracteres. Literalmente, você só diz assim, quero mais isso, mais aquilo. E o troço escreve um textão pra você. Dia desses eu precisei mandar uma proposta pra uma empresa de parceria e tal. E eu queria um textinho formal.
E aí eu usei essa ferramenta, eu só falei assim, ó, eu quero uma proposta comercial que os benefícios vão ser isso aqui, que é o que eu ia oferecer. Ia ser isso, aquilo e aquilo. Cara, um clique, segundos, estava pronto. Isso, tô falando de texto. Para vídeo, já existe um monte de programa, inclusive os programas como o Premiere, que é o que eu uso para editar, ou o DaVinci, ele já tem versões betas disso que você vai editar como se fosse editar um texto. Então, você põe seu vídeo lá, ele identifica o que você falou no vídeo, e aí, pelo texto, eu digo, eu quero tirar essa frase é a que ele vai cortar no vídeo. Entre outras coisas, vocês estão vendo como o negócio está evoluindo? A evolução está muito rápida com a inteligência artificial, e isso vai ter um impacto paulado na vida das pessoas. Que não é só uma máquina desenhando uma outra versão da princesa da Disney com o traço do Naruto, tá ligado? É um negócio que vai mexer com o mundo do trabalho de cabo a rabo, cara. E estamos atrasados. Pois é, né? Já estamos atrasados. Assim, cada nova tecnologia desse porte de comunicação, ela muda a humanidade. Ela tem um impacto social que pode até ser benéfico a longo prazo, mas que imediatamente é traumático. Porra, pensa em livro. Pô, tem objeto mais cultuado que livro? Tem coisa mais inteligente que fala, pô, livro é legal, entendeu? Ainda que a gente entre em discussões merda, tipo quadrinho, literatura ou não. Deixa isso de lado, né? Cara, quando vem a prensa de tipos móveis do Gutenberg, que é a possibilidade de fazer um livro sem um monge copiando aquilo, você dá na Reforma Protestante e tem convulsão social e tem problemas. Quando chega o cinema, pô, várias ideologias fazem bom ou péssimo uso disso, né? E com o rádio, a mesma coisa. O nazista dava rádio subsidiado para o povo, para espalhar a mensagem. Então, Olha que doido. O nazista dava rádio subsidiado para o governo porque a ideia era espalhar as ideias dele. Eu gosto de repetir essa história aqui porque eu acho maluco. Vocês já pararam para pensar que a maioria das grandes operadoras no Brasil te dão acesso subsidiado, gratuito de WhatsApp, Facebook e Instagram e Twitter em alguns casos? Não é à toa que essas redes cresceram no Brasil, cara. Porque eles estão literalmente falando assim, ó, pode usar de graça. Por quê? Porque o produto somos eu e você. Cada tecnologia dessas tem um impacto, sacou? A gente ainda está absorvendo o impacto que veio em camadas da internet. Porque o computador numa caixa cinza acessando o chat do UOL tem um impacto lá, sacou? Pôs isso numa rede social em que a gente troca o scrap, brother. Scrap ou depoimentos. Não aceita esse depoimento, que é a DM. Não aceito scrap de desconhecidos. Exatamente. Não ADD sem scrap. Quando isso vira tecnologia móvel, cara, pô, o resultado tá aí, tá ligado? Então a gente tem que compreender as transformações sociais que essas tecnologias trazem, absorver isso, pensar a respeito disso. E assim, o atraso é natural. A gente está se adaptando à tecnologia, sabe? Mas tem que correr atrás, cara. Toda atividade econômica tem que ser regulada, a gente não pode... Mas tem um empecilho fundamental aí, que é a nossa ilusão de que a tecnologia é neutra. Eu já vi pessoas responsáveis por algoritmos dizerem na minha cara, não somos nós, é o algoritmo. Cara, o algoritmo veio de onde? Ele caiu do céu, ele brotou assim de algum lugar. Peraí, quem faz o algoritmo? Então tem essa impressão, às vezes, né, de que a tecnologia é neutra. E nessa discussão toda tem uma contradição muito fundamental, porque a galera fala, mas o veículo de imprensa vai lá e ele emite uma opinião. Por que a Big Tech não pode colocar uma opinião lá na sua... Exato. E a diferença clássica é porque quando o jornal emite uma opinião, você pode ter até preguiça de ler, tá? Mas em geral, tem um nome gigante assim, ó, opinião do jornal. É a opinião do jornal. Tá? E ainda assim, o jornal responde por aquela opinião. Se você quiser, você pode processar. E o bendito do editor-chefe tem que responder a esse chamamento da justiça. Cai para alguém. Tá? A Big Tech, esse é o problema. O Facebook, o TikTok, o Google, eles estão dando opinião sem te falar que é a opinião deles. Página inicial. Olha... O jornalista emite sua opinião e responde por ela. Exatamente. Tem lei, o jornal em questão vai responder responder, o jornalista responde, o jornal responde. Deixa eu te contar uma história. O Brizola, um famoso político, já conseguiu um direito de resposta da Globo, por exemplo. A Globo falou mal do cara, ele botou na justiça, ganhou o direito de resposta e a Globo teve que ler o que o cara quis responder. O Romário, jogador de futebol, que hoje é político,
já ganhou direito de resposta da Veja, porque a Veja publicou uma matéria que prejudicava ele sem provar. Ele meteu no pau e ele ganhou uma grana violenta da revista Veja. É disso que a gente está falando. É sobre as grandes corporações, né, as Big Techs, serem capazes de ser punidas. Tem lei para gerir isso tudo. E por que a tecnologia, a Big Tech, não precisa? Porque ela é só uma máquina. Então ela quer ter opinião como humano, mas ela quer ser inimputável como uma máquina. Não dá para ter os dois. Sim. Decidam. Exato. É verdade. E sinceramente, não dá para decidir nós somos neutros, porque não é assim que Não funciona. é, tá claro que não é. A gente tá Tem até estudo americano falando que o maior lobby hoje em dia, há muitos anos, é do Google. O que é lobby? É quando o executivo da empresa vai no Congresso, vai atrás de político, para que os políticos defendam os interesses desse grupo, obviamente em troca de grana. vendo então que a gente tá criando aqui a quarta lei da robótica, né? Que eu acho que o Isaac Asimov esqueceu de colocar lá, né? O Asimov esqueceu de ler Marx, eu falei, esse aqui é o Pelo amor de problema. Deus, mano. Caralho. E é muito... Tava escrito pequenininho embaixo, que vocês não viram. Então, mas é muito bom falar sobre isso mesmo, sobre como eles querem colocar a culpa no algoritmo, porque aí lavam as mãos, né? O Vale do Silício cria a tecnologia, explora ela comercialmente, vende dados para influenciar em eleições, em manifestações e tudo, e na hora de responder por isso, mas os nossos robôs não conseguem derrubar. Não, foi você que fez a plataforma. Você Exato. derruba. Você consegue... Exato. Vocês lembram quando rolou uma treta no Twitter? Se você não sabe, eu vou te explicar. A treta era o seguinte, é que se você postasse no Twitter duas fotos juntas, de uma pessoa preta e de uma pessoa branca, no preview no Twitter, ele só mostrava a foto de quem? Dos brancos. Aí um cara fez um teste, ele pegou assim centenas de fotos e foi postando. E cara, só aparecia da pessoa branca. Aí apareceu uma galera pra defender falando que, não, de repente, o algoritmo tá mostrando a pessoa que é mais influente no jogo dos famosos, tá? Então, de repente, aquele cara branco era muito mais famoso do que aquele cara preto. Aí o cara foi e refez o teste. E aí ele botou foto do Obama. E o que aconteceu? O algoritmo, mais uma vez, priorizou a pessoa branca. Tanto que, na época, o cara que era o Jack Dorsey, que ainda era o dono, ele foi e se pronunciou falando, pô, galera, a gente vai rever isso aí, porque isso aí tá errado. Então, os caras perceberam que isso era fruto do viés das pessoas, dos programadores, de quem desenhou o algoritmo. Então, irmão, não existe algoritmo neutro. Ele é fruto das percepções das pessoas e essas percepções precisam ser adequadas à nossa realidade. E colocar na página inicial do Google uma propaganda, sabe? E aquela história, consegue detectar um mamilo e não consegue detectar suástica. Exatamente. Tenta colocar um mamilo no Instagram. Ele entende rapidão. Pelo amor de Deus, sabe? Consegue detectar o nome do projeto de lei, mas não consegue detectar nazismo. Exato. Peraí. Não dá. Cara, eu fui gestor de tráfego durante um tempo, tá, galera? Então eu manjo disso. Eu posso, se eu quiser, eu, anunciante, posso anunciar somente para pessoas de uma cidade, somente para pessoas que usam o iPhone, somente para pessoas que têm de certa idade a certa idade, de um certo gênero. Olha como isso pode ser específico. Aí você vem me dizer que o algoritmo é neutro? É que eles realmente só não querem, porque querendo ou não, de um jeito ou de outro, traz visibilidade também, traz uma audiência, mesmo sendo duvidosa, escrota e tal, tá trazendo número. Tá tornando o Media Kit. Essa a ideologia é um termo difícil hoje em dia, mas essa é a ideia dentro da máquina. Mais do mesmo. Quanto mais tempo a pessoa ficar aqui dentro, melhor. Sim. E com todas as suas consequências. Então eles que assumam, não, nós somos aqui uma máquina de viciar pessoas, então a gente quer que você fique aqui o máximo de tempo possível e vamos responder por isso. Agora, vir me dizer que, não, imagina. Não dá, eu apenas entrego o conteúdo, não sou responsável por ele. Pois é. Porra, aí é lindo, né? Aí é lindo. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.